Se a pornografia não nos satisfaz, onde que a gente pode buscar satisfação? Eu quero colocar para vocês aqui muitas opções de satisfação para os seus desejos, baseados somente em textos bíblicos. Pode ser que você já tenha se deparado com esses textos e não tenha visto eles dessa maneira. Se é o caso, eu quero que você ressignifique agora, que você veja como esses textos são totalmente aplicáveis para que a gente possa entender onde a gente encontra satisfação para os nossos desejos, de acordo com o que a Bíblia nos fala. Primeiro, Eclesiastes 9, versículo 7. Vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Primeiro exemplo, então, de como encontrar satisfação para os nossos desejos é em nos divertirmos, em comermos, fazermos uma refeição gostosa. Quem de vocês não tem uma satisfação muito boa em comer a sua comida preferida, certo? Então, a Bíblia nos fala, coma com prazer a sua comida, beba a bebida que você gosta. Isso traz prazer para você. Deus já aceitou com prazer aquilo que você faz. E aí, essa colocação final de que Deus já aceitou com prazer, a gente precisa fazer um parênteses aqui para a gente se lembrar como que Deus aceita o que a gente faz. Se a gente for por uma perspectiva de legalismo, se a gente for para uma perspectiva de cumprir a vontade de Deus por meio de obras, aí a gente vê que a gente não chega a lugar nenhum. Não tem como a gente satisfazer a vontade de Deus de acordo com aquilo que a gente faz. É Jesus quem satisfaz a vontade de Deus no nosso lugar. Ele cumpre toda a lei. E, ao satisfazer a vontade de Deus, ao trazer prazer a Deus por cumprir a sua vontade, ele então nos liberta do pecado, do diabo, do inferno, e assim nos dá liberdade para que a gente possa viver uma vida em amor ao próximo, uma vida para a glória de Deus. E essa vida também pode estar cheia de momentos em que a gente come com alegria e com prazer algo gostoso. Então, a primeira sugestão é procure uma comida gostosa que pode satisfazer você. Vamos lá para um outro exemplo aqui. Salmo 119, 16. As tuas leis são o meu prazer. As tuas leis são o meu prazer. Olha só que legal, o salmista falando que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que ele nos ordena, é algo tão bom que nos traz prazer. Se você parar para analisar os mandamentos de Deus, quando ele fala para a gente, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Ame o seu inimigo. Quando a lei de Deus vai falar para a gente respeitar pai e mãe. Quando a lei de Deus vai falar para a gente, enfim, dedicar a nossa vida em sacrifício, em amor ao nosso próximo. Veja que satisfação de desejos incrível é quando a gente se coloca nessa posição de fazer a vontade de Deus, de ver a vontade dele sendo realizada na nossa vida. Isso traz um prazer enorme, é o que o salmista nos diz. Mais um, Provérbios 2:10. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Olha que bacana. A sabedoria pode nos dar prazer. Quando a gente entende, conhece, quando a gente estuda, quando a gente tem contato com conhecimentos dos mais diversos, a gente também vai tendo prazer. E assim o nosso desejo por algo vai encontrando satisfação em algo bom. Na comida, na lei de Deus, nos estudos. Vamos para mais um exemplo, Efésios 6:7. Trabalhem com prazer. Como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Então vejam que o trabalho também pode ser, para nós, uma fonte de satisfação para os nossos desejos. Mais um, Salmo 16:3. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Veja o salmista em mais um momento falando de algo que pode nos trazer prazer. Estar na companhia de pessoas que se dedicam a Deus. Quando a gente está na nossa congregação cristã da qual a gente faz parte, no nosso grupo de cristãos, nas pessoas
que, enfim, mesmo que não façam parte de uma igreja, mas que façam parte de uma comunidade cristã, pessoas que a gente admira, quando a gente está na presença delas, é tão bom, né, a gente ter o que aprender, a gente crescer junto, a gente ouvir as pessoas partilharem do que estão aprendendo da palavra, a partir do amor de Deus. O maior prazer é estar na companhia delas. Vamos para mais um exemplo aqui, Provérbios 23. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Quando um filho obedece o pai e a mãe, quando um filho se esforça para se alegrar, fazer com que o seu pai se alegre, que a sua mãe se alegre, ele dá a eles prazer. Então é mais uma forma de a gente dar prazer para outras pessoas, ou a gente ter prazer também quando nossos filhos eles se esforçam para serem pessoas boas, para amarem o seu próximo, para viverem esse amor. Então a gente vê mais um exemplo de como algo que existe ao nosso redor pode nos trazer satisfação para nossos desejos. Vamos para mais um exemplo aqui, um clássico aqui. Cântico dos Cânticos 7. Como você é linda, minha querida, como você me dá prazer. Aí é um marido falando para uma esposa, né? No relacionamento de casal também existe esse prazer mútuo que um vai dando para o outro, que um vai satisfazendo o desejo do outro. Então a gente vê que existe mais um lugar que é no casamento, onde o desejo sexual pode ser satisfeito de uma maneira saudável. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Não para de ter exemplos, tá bom? Olha só que legal. Provérbios 21, 26. A pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. Veja que compartilhar aquilo que a gente tem, seja algo financeiro, né, ou seja um serviço ao seu próximo, quando a gente dá o que a gente tem, a gente pode também dar com prazer. A gente ter prazer em ajudar o nosso próximo, em servir o nosso próximo. Quando a gente se coloca diante do nosso próximo, entendendo que ali a gente tem um altar de Deus, onde a gente pode oferecer sacrifícios de amor. Aí a gente pode trazer um sacrifício, como o Antigo Testamento fala, né, de um perfume agradável a Deus. Ele vê o amor brotando e transformando a nossa vida, os nossos relacionamentos. Então dessa maneira a gente vê mais um momento em que a gente pode ter prazer, a gente pode ter satisfação para os nossos desejos. Muito bacana, né? A gente vê na palavra de Deus, a gente encontra orientação sobre como satisfazer os nossos desejos.